A questão da autoridade é um tema subjacente na busca pela liberdade individual. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. A compreensão da questão da autoridade é primordial para a organização social baseada em leis privadas, em que o indivíduo escolhe em aderir a sistemas de justiça e proteção como que em um livre mercado de governos. Nesse ambiente, desaparece o conceito do cidadão e emerge o de cliente, não podendo assim ser obrigado a nada. E mesmo em nossa sociedade atual, a compreensão do conceito de autoridade é chave para ajudar a nos situar no atual sistema democrático de direito, que obviamente deriva da democracia grega, mas que a perverte totalmente quando se afunda numa visão coletivista, demagógica, populista e autoritária. Não que esses comportamentos não existissem na Grécia Antiga, mas o sistema atual elevou a fatores de potência os problemas desta democracia. De maneira geral, a autoridade se relaciona com o conceito de poder. Quem tem poder, seja uma pessoa, um grupo ou instituição, exerce autoridade sobre as outras pessoas, grupos ou instituições. De maneira simples, pode-se entender que a autoridade é o poder de mandar e ser obedecido. A autoridade é uma via de mão única, manifestada por uma ordem que vem daquele que manda, provocando uma ação naquele que obedece, ainda que a ação seja o não agir. A autoridade também se manifesta na forma de controle, no qual quem a exerce consegue controlar uma pessoa, grupos ou outras instituições. A princípio, não há uma autoridade intrinsecamente boa ou ruim, pois, como veremos, depende da situação em que se dão as relações humanas. Quanto à legitimidade, pode-se dizer que, do ponto de vista libertário, apenas a autoridade consentida é legítima. Analisando vários pensadores, podemos diferenciá-las em três diferentes tipos de autoridade: a moral, a coercitiva e a divina. Quando se fala em autoridade moral, vem logo à cabeça a ideia de grupos religiosos, onde a pessoa, um líder religioso, exerce poder sobre os fiéis. Cada religião ou seita, a despeito de sua visão metafísica e ou transcendental, manifesta um conjunto de valores morais seculares, que são exigidos dos fiéis para poderem viver em comunidade. Esses valores vão sendo transmitidos ao longo das gerações que os interpretam e os adaptam ao mundo no tempo em que vivem. A religião já foi um dos poderes da sociedade, obviamente quando cooptada pelo Estado. Dessa maneira, pode-se entender que o cristianismo nasce totalmente baseado em voluntarismo. Depois, quando é adotado como religião oficial do Império Romano, passa a ser coercitivo. Tudo isso para, enfim, após o Iluminismo, ser separado da entidade-Estado e voltar a ser voluntária. Obviamente, existem pressões sociais para que o indivíduo adote uma ou outra religião, no entanto, não assumindo o caráter de obrigação. Então, líderes religiosos das mais diversas denominações exercem uma autoridade moral, em que o indivíduo tem a liberdade para agir internamente e toda a liberdade para romper com as prescrições religiosas. Portanto, trata-se de uma autoridade não coercitiva, ou seja, voluntária. Portanto, hoje atua como um soft power na sociedade. Também podem ser consideradas autoridades morais os professores, os pais e grandes figuras da sociedade, como artistas, esportistas, dentre outros. O fato é que a autoridade moral nos leva à obediência por exemplo eloquente de seus atos, atuando como um farol moral às nossas ações. Já a autoridade coercitiva nos leva à obediência pela força ou pelo medo. É o que recomendava Maquiavel aos tiranos. É bom o déspota ser amado, mas é ainda melhor ser temido. Então, governantes mundo afora, a despeito de serem amados e aprendendo bem essa lição universal de opressão, exerceram todo o poder e tirania quando puderam sobre os seus governados. Os exemplos são todos os políticos, mas em especial os ditadores sanguinários que conhecemos. Portanto, a autoridade coercitiva se mantém usando hard power, dinheiro, ameaças, medo, violência, prisão e, no limite, a morte. Dessa maneira, um trabalho em que o empregado segue ordens em função de receber seu salário poderia ser considerado um caso de autoridade exercida com o uso de hard power, uma situação coercitiva. O funcionário obedece em troca de dinheiro. Não há nada de mal nessa relação, enquanto ela for voluntária. Ou seja, desde que o funcionário possa deixar o emprego a qualquer momento, fazendo essa coerção, entre aspas,
cessar. O problema é quando se estabelece uma situação em que as pessoas subordinadas não têm como escapar da autoridade coercitiva. Esse sistema fatalmente resulta em uma situação chamada de efeito Lúcifer, como descrito por Philip Zimbardo a partir do observado no experimento do aprisionamento de Stanford, cuja história é contada em filme homônimo em 2015. A experiência de Zimbardo procurava compreender o comportamento extremamente agressivo dos guardas em campos de trabalhos forçados na Alemanha e na União Soviética. Sua conclusão é de que sempre que as pessoas são imbuídas de autoridade com poder absoluto e inquestionável, emerge um comportamento sádico e sinistro, que desumaniza tanto a autoridade quanto os subordinados. Para ele, essa organização humana deve ser evitada a todo custo. Agora pense, como é mesmo que o Estado coercitivo funciona? Por acaso, não estamos nós subordinados a uma força absoluta e inquestionável? Não foi exatamente esse projeto de organização social defendido por Hobbes? Pois é, talvez isso explique a desumanização manifestada pelos agentes estatais coercitivos, quando aumentam o próprio salário, quando desdenham de milhões de vidas, levando-as à morte pela guerra ou à cegueira do medo pela narrativa. A organização social que vivemos hoje, onde somos nada mais que gado para esse monstro de autoridade coercitiva, deve ser evitada a todo custo. Todos estamos perdendo. Bem, e para finalizar, falemos da autoridade divina. Alguns vão defender que a divindade funciona como se fossem as leis da natureza. Nessa situação, sua autoridade é inquestionável. Não há como as coisas caírem para cima, nem como imprimir dinheiro sem gerar inflação. Essa autoridade não é moral nem coercitiva. Ela é um axioma da existência humana. São princípios que regem o mundo e sob os quais estamos expostos. Por outro lado, Santo Agostinho apresenta uma belíssima análise em que defende que a autoridade divina reina sobre nós humanos do alto de sua universalidade e que é exercida não para nos oprimir, mas por amor, para nos ajudar a elevar a mente e o espírito ao infinito de Deus. Para Jesus Huerta de Soto, uma empresa ou, na verdade, qualquer ambiente de trabalho é um lugar de manifestação divina, partindo de uma visão mística do negócio onde as pessoas se unem para produzir utensílios ou serviços a outras pessoas, no propósito maior de servir ao próximo por livre iniciativa, emprestando seus dons e capacidades para ajudar a pessoas que ele nem conhece, muitas vezes sem nem gozar de qualquer reconhecimento. Nesse ambiente, se desenvolve toda uma lógica de comportamento humano baseada em respeito mútuo, autossuperação e criatividade, gerando laços que podem se expandir para tantas outras partes da vida. Para Huerta de Soto, uma empresa é uma organização social que promove o mais alto grau de evolução humana, ou seja, a que mais se aproxima do que chamamos de paraíso na Terra. Não que seja perfeita, obviamente não é, mas está mais próximo se comparado com os demais sistemas. E é exatamente essa organização defendida por Rothbard para a estruturação de uma sociedade de leis privadas. Uma sociedade voltada ao indivíduo como cliente de empresas que prestam seus serviços em um livre mercado. Não há espaço para autoridade coercitiva absoluta. As relações se humanizam de maneira voluntária. As leis universais são consideradas e os seus direitos negativos não são transgredidos. Bem-vindo ao Ancapistão. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de clicar no ícone da campainha. Até a próxima!